palavra de ensinamento, palavra de crescimento. Glória a Deus, vontade de Deus é isso, para nós crescer na graça do conhecimento da sua palavra. Abri aqui 2 Timóteo, capítulo 1. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1. Aleluia. Fala assim: o carinho de Paulo por Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, Deus Pai, de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graça a Deus, a quem desde o meu antepassado sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti, das minhas orações, noite e dia. Glória a Deus. Aqui fala que, pode assentar, fala que Paulo estava aconselhando Timóteo. Ele está falando aqui no começo do ministério que Deus deu para ele. Paulo foi chamado para ser apóstolo de Cristo, foi chamado com o ministério de ganhar almas, levar a palavra para os gentios, para os reis, para as autoridades. E fala que Paulo, ele também estava discipulando um jovem, Timóteo, um pastor jovem. E aqui ele fala que ele estava ensinando, discipulando Timóteo, filho dele na fé. Então fala que o apóstolo Paulo se preocupava com o filho dele na fé. Ele estava passando tudo aquilo que o Senhor tinha dado para ele. De graça receber, de graça dar. E aqui ele fala que Timóteo era um filho dele na fé. Ele fala também para Timóteo que o Senhor chamou Timóteo para uma obra e que ele viesse estar perseverando na missão que Jesus tinha também, aleluia, dado para Timóteo. Glória a Deus. E aqui o 3 fala: dou graça a Deus, a quem desde o meu antepassado sirvo, com uma consciência pura. Então, para servir ao Senhor, tem que ter a consciência pura. Deus é aquele que tem a consciência pura, que está ligado nas coisas de Deus, está ligado na palavra, está colocando a palavra na sua mente, está colocando a vontade do Senhor na sua mente, consciência pura. Então aqui, Paulo falou que ele fazia a obra do Senhor com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti, das minhas orações, noite e dia. Então a vida de Paulo era uma vida para fazer a vontade de Jesus. Por isso que ele falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele estava com uma consciência pura. Ele estava orando, estava lendo a palavra, estava ensinando, estava discipulando. Ele fala para Timóteo: eu oro por ti dia e noite. Eu me lembro de ti toda vez que eu estava orando, eu estou me lembrando de ti. Falar que Paulo, ele dava cobertura para Timóteo. Paulo tinha um rebanho. O rebanho que Deus colocou para ele cuidar, Timóteo, mas outros também. Outras pessoas ele cuidava. Então ele orava por Timóteo, por muitas pessoas. Porque Paulo, ele tinha um rebanho e estava cada dia mais preocupado. Ele queria ver o crescimento do rebanho. Ele queria ver também Timóteo sendo usado. Ele queria ver o ministério de Timóteo sendo abençoado. E Timóteo, jovem pastor, e orava e cobria Timóteo, apóstolo Paulo, que era um guia espiritual. Glória a Deus. E o 4 fala assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas,
Então aqui fala que quando eles se encontravam, Paulo e Timóteo, Timóteo era um jovem fiel ao ministério de Paulo, era um jovem de confiança. Toda vez que eles se encontravam, Paulo encontrava com o filho dele na fé, Timóteo, fala que Timóteo chorava. Chorava o quê? Chorava quando eles estavam orando junto. Chorava quando ele recebeu uma palavra de Paulo, palavra ungida, de chorava, porque a palavra de Deus ela é poderosa para quebrantar coração. A palavra de Deus ela é poderosa. Ele fala que toda vez que eles se encontravam, eles choravam na presença de Jesus. Eles choravam na presença desse que tem, aleluia, que tem chamado, tem invertido, tem usado na obra. Aleluia. E aqui Paulo ele falou para Timóteo, quando nós encontramos, tu é aquele que chora diante da presença de Deus. Então, Timóteo era um homem quebrantado. Ele chorava quando ele ouvia a palavra de Deus. Ele chorava adorando ao Senhor. Ele chorava na presença do Senhor. E aqui fala, para me encher de gozo. Então, quando Timóteo chorava, Paulo ficava tão alegre. Ele se enchia de gozo. Ele se enchia de alegria. Porque o filho dele na fé, Timóteo, era fiel, obediente a Paulo, obediente a Deus. E ele ficava alegre porque ele estava vendo o crescimento do filho dele na fé. Assim que acontece. Quando o pastor tem ovelha que quer cada dia mais crescer e desenvolver, quando o líder tem pessoas que estão sob o comando dele, que quer aprender mais a orar, quer aprender mais a palavra, ele se esforça para estar na escola de ensinamento. Fala que o líder fica alegre, fica feliz quando as pessoas estão querendo mais aprender de Jesus. Por isso que Jesus falava, aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o 5 fala assim, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. O 5, mais uma vez para memorizar. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Então Paulo, ele conhecia Timóteo, ele convivia com Timóteo. Timóteo servia junto com Paulo, servia na obra, trabalhava junto. E fala aqui, Paulo falou, olha, tu tens colocado a tua fé em ação, não fingida, mas uma fé verdadeira, uma fé em Jesus, porque a nossa fé tem que estar em Jesus. Então o líder conhece aquele que o Senhor tem um crescimento, tem uma missão na terra, o líder conhece. Ele falou para Timóteo, ele falou, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Então a fé do filho da fé de Paulo, de Timóteo, era uma fé verdadeira. Era uma fé que agradava o coração de Jesus. Era uma fé que se movia, porque a fé, ela cresce, ela desenvolve. Aleluia. Glória a Deus. E fala aqui, a qual habitou primeiro em tua avó Loide. Então Paulo conhecia a avó de Timóteo. E falou, essa fé habitou na tua avó Loide. Então a avó de Timóteo era uma serva de Deus, era uma mulher de Deus. Aí a promessa foi passando. Quando você coloca a tua vida no altar de Deus, quando você tem compromisso com Jesus, quando você está na vontade de Deus, pode ter certeza que o Senhor vai estar agindo de geração em geração. Assim como a avó desse jovem, de Timóteo, tinha essa fé, o nome dela é Loide, e a tua mãe é Eunice. Então passou da avó para a mãe de Timóteo, Eunice, a fé. Então, fala sobre o dom da fé, irmão. Eu compreendo aqui que a avó de Timóteo era uma mulher de fé, verdadeira fé dela em Jesus.
E Paulo conhecia ela, que ela orava, que ela chorava na presença do Senhor, e Deus movia a mão dele fazer milagre, pela fé da avó de Timóteo. Então, essa fé foi passando para a mãe de Timóteo também, Eunice, uma mulher de fé, uma fé que agradou o coração de Deus. O justo verá pela fé. Então ela tinha uma fé que agradava o coração de Deus. A mãe de Timóteo, e passou também para Timóteo. Essa fé foi passando para Timóteo. E Timóteo agora está na frente de obra, está trabalhando, mas tinha uma cobertura espiritual de Paulo, tinha os conselhos de Paulo, homem experiente de obra, tinha a oração que Paulo orava por ele de noite, e fala que Paulo deu uma palavra para ele de Deus, porque Paulo conhecia Timóteo. Fala que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, assim como Timóteo ouvia Paulo, obedecia, e ele ia crescendo cada dia mais na presença do Senhor. Então também fala que o pastor conhece a sua ovelha e chama pelo nome. Aqui ele chama pelo nome desse Timóteo, filho na fé dele. Ele falou: olha, tu tem fé, tu é homem de fé, porque essa fé foi passando da tua avó para a tua mãe, agora está em ti essa fé. E eu estou certo de que também habita em ti. Ele falou: eu tenho certeza que essa fé habita em ti. A fé, o justo verá pela fé. Se tu crer, tu verá a glória de Deus. Fé. Então, Timóteo, um jovem pastor, ele era um jovem de fé. Um jovem de fé que agradava o coração de Jesus. E aqui mais na frente fala assim, aleluia. Fala sobre exortação à fidelidade do ministério. Como é bom ter pessoas fiéis no ministério. Como é bom ter pessoas fiéis com o pastor, com a pastora fiéis. Fidelidade com compromisso na obra. Com compromisso onde Deus colocou ele. Isso agrada ao Senhor. Aqui vocês falam assim: por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Então aqui Paulo falou: Timóteo, eu coloquei a mão em ti, na tua cabeça. Então desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta esse dom. Então Timóteo, ele era cheio do Espírito Santo, também tinha dom para despertar. Tinha dom. Ele já tinha o dom da fé, mas tinha outros dons para também se despertar na vida dele. O dom do milagre, porque Paulo era usado em cura divina. E todo dia, quando ele coloca a mão na cabeça do outro e unge, consagra, porque Deus já ungiu primeiro, diz, só derrama o óleo. Deus já chamou Israel. Fala também que passa. Então ele falou: desperta o dom que há em ti. Desperta o dom de cura que há em ti. Desperta, porque eu coloquei a mão na tua cabeça. E aqui fala sobre outros dons. Desperta o dom em ti, o dom do ensinamento. Assim como eu estou te ensinando, tu vai ensinar outras pessoas também. Então, Deus é aquele que capacita, é aquele que desperta o dom em nós. Para esse homem se despertar em nós temos que colocar em ação, nós temos que trabalhar, nós temos que estar envolvidos na obra, para que o dom venha a ser, aleluia, venha a fluir da nossa vida para estar indo ao encontro de vida, e Jesus salvando, curando e libertando. Aleluia. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Outra tradução fala assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então fala que o Espírito de Deus é o espírito de valentia, não é de covardia. Quando Deus chama uma pessoa, ele batiza com seu espírito, é revestimento de poder, é para nós ser corajoso para falar que Jesus salva, cura e liberta.
corajoso para ajudar uma pessoa que está oprimida por força maligna, corajoso para estar fazendo a missão de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, porque Deus nós, aleluia, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza. Fortaleza é algo tremendo. Fala que Jesus, Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Então Jesus que nos guarda, Jesus que nos protege, Jesus só quer nós usar nossa boca para falar que Ele é bom, que Ele salva de cura. Mas Ele tem compromisso conosco, porque nós temos compromisso com Ele. E Paulo, ele sabia que o Senhor tinha dado o Espírito para também Timóteo, um espírito de valentia, o Espírito de Deus, para ele fazer a obra. E Jesus que guardava Timóteo, assim como guardou Paulo na missão, ele guardava Timóteo, porque ele fala aqui que o Senhor também, Ele é poderoso, Ele é escudo e fortaleza. Aleluia. Mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amor. Então Deus é amor. Assim como Deus, Ele amou Paulo, Ele amou Timóteo, Ele ama nós, Ele está conosco, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele coloca escudo sobre nós. Fala que o Senhor é nosso escudo, nossa fortaleza. E Ele também nos ama. Ele coloca amor em nós para nós amar os nossos irmãos, amar a nossa família, amar os vizinhos, amar até os inimigos do ser humano, orar por ele, para Jesus salvar, dar pão e água para ele. Isso é o amor de Deus. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. E Jesus também entregou a vida por nós. Jesus nos ama aquele que está ainda no mundo, ama aquele que ainda está na bebida, ama aquele que está jogado na calçada, ama aquele que está ainda preso nas cadeias. Ele ama. E Jesus quer usar nós com esse amor. Por isso que Paulo era cheio desse amor. E quando ele orava por Timóteo e falava: Senhor, o Timóteo é um jovem pastor, mas eu sei que o Senhor chamou ele. E o Senhor é a fonte do amor. Creio que ele vai ter muito amor para estar ensinando, orientando e também cuidando do rebanho. Porque é pelo amor que as pessoas elas vencem, elas têm vitória, porque o amor é a arma poderosa para todo aquele que está em missão, que está ganhando alma, que está trabalhando na cela do Senhor, porque quem ama faz com alegria, com prazer. E de moderação, aqui fala sobre moderação, espírito de amor e de moderação, importante, moderação. Como está na tua tradução? 8 e 7 no final. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio. Moderação é equilíbrio. Aqui está falando moderação. Na outra Bíblia, a tradução está de equilíbrio. Então, os servos de Deus, aqueles que estão chamados, aqueles que o Senhor está investindo na vida, tem que ter o equilíbrio. O que é o equilíbrio? Equilíbrio é saber se dominar. A palavra do Senhor fala assim: irá-o, mas não pequeia. Esse é o equilíbrio. Que a pessoa na hora não vai querer brigar, espancar ninguém. O equilíbrio é esse. O servo de Deus tem que ter equilíbrio. Numa situação difícil, ele tem que ter equilíbrio para ficar calado ou sorrir ou ir embora. Equilíbrio. O equilíbrio emocional é muito importante. O equilíbrio. Para a ansiedade não querer tomar posse do servo de Deus ou do obreiro, ele tem que ter o equilíbrio. Porque o Senhor fala assim: lança a ansiedade diante de mim, porque eu tenho cuidado de vós, de ti. Então o equilíbrio é muito importante. Na caminhada,
numa conversa, tem que ter equilíbrio para não quê? Para não ter discussão, tem que ter equilíbrio. Equilíbrio é para todo aquele que tem um chamado, onde o Senhor vai nos chamar para nós ser pacificadores. Pacificador é aquele que leva a paz de Deus, onde tem guerra, ele leva a paz. Ele leva, sabe que essa palavra da paz, e a paz vai fluindo, equilíbrio. Então, na nossa vida, nós temos que estar equilibrado na nossa vida espiritual, na nossa vida material, até na nossa vida material nós temos que ter o equilíbrio. Para não comprar muito e ficar devendo muito, não. Equilíbrio para administrar até as bênçãos do Senhor, tudo tem que ter um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E aqui ele falou, aleluia, que o Senhor é aquele também que, aleluia, dá para o homem o equilíbrio da situação. Equilíbrio para resolver os problemas. Problema para resolver, não é para correr do problema não. Problema para resolver. O equilíbrio é isso, quando a pessoa sabe que tem que resolver algo e ela vai primeiro analisar, ela vai primeiro ficar tranquilo e depois vai resolver, vai orar, vai resolver com sabedoria de Deus. Vai resolver no momento certo. No momento certo vai falar, equilíbrio é isso. Tudo tem um momento certo para falar, para resolver os problemas. Ninguém pode resolver com cabeça quente. Tem que esfriar a cabeça, tem que analisar, tem que orar para chegar lá e com a sabedoria de Deus resolver os problemas. Problema todo mundo tem, mas não temos que fugir dele, não. Tem que resolver. Equilíbrio é isso. Aleluia. Aqui mais na frente 8. Portanto, não tenha vergonha do testemunho de nosso Senhor, aleluia, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Aí ele falou para Timóteo, portanto, meu filho na fé, não te vergonhe, aleluia, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Então ele fala assim, olha Timóteo, eu sou prisioneiro de Cristo. Não se vergonhe do testemunho de Jesus Cristo, nem de mim que sou prisioneiro. Porque Paulo, ele não se vergonhava de ser cristão. Paulo, ele ainda falava, colocou até na Bíblia, que ele fala, não me vergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus na minha vida. Então Jesus na nossa vida, ele é a fonte de poder, de alegria, de paz, de unção. E ele falou para o filho dele na fé, para não se vergonhar do testemunho de Jesus Cristo. O que é testemunho de Jesus Cristo? Porque onde Timóteo chegava, onde ele ia pastorear, ia encontrar muita gente, ele ia falar, olha, Jesus Cristo, ele viveu nessa terra, ele ensinou a sua palavra, ele levantou o discípulo para seguir ele, e o discípulo agora são muito. Ele também sofreu naquela cruz, por mim, por você. Ele foi maltratado, homem de dor, mas ele entregou a vida por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo, e ele vai arrebatar a igreja, ele vai salvar. Todo aquele que ouvir a palavra e crê em Jesus Cristo e for batizado vai ser salvo. Então Timóteo, o jovem pastor, estava pregando a palavra. Ele estava pregando, ele não tinha vergonha. Ele era testemunho de Jesus Cristo. Ele estava testemunhando que Jesus morreu pela humanidade, ressuscitou, está vivo. E também aquele que crê nele vai também morar no céu. Timóteo era um pregador da palavra. Assim como Paulo também pregava a palavra. Assim como Paulo falava que Jesus Cristo, o Salvador, ele pregava Jesus Cristo, a graça, a favor merecido. Então ele está discipulando Timóteo, falando para Timóteo, Timóteo, não te vergonha
de Jesus Cristo, não do testemunho. Conta o testemunho. Conta o testemunho de Jesus. Tu é testemunho de Jesus. Conta para as pessoas que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ressuscitou e está vivo. Conta para ele. Conta para as pessoas. E também eu não me vergonho. Não te vergonhe de mim também, que eu sou escravo de Jesus Cristo. Olha só. É escravo. Paulo, ele se considerava escravo de Jesus Cristo. O que é um escravo? Um escravo está pronto para servir o seu Senhor. Ele estava na terra para servir Jesus, para falar de Jesus. E Jesus já estava na glória. Já tinha ido morar no céu, mas o Espírito de Deus estava sobre a vida de Paulo. E Paulo estava na missão, ganhando alma, falando de Jesus, e ganhando alma para o Senhor, e discipulando o seu filho Timóteo para também testemunhar do milagre do Senhor. E o milagre acontecia na vida de Paulo, que era cheio do Espírito Santo, falava de Jesus. Ele estava com a promessa. Jesus falou: no meu nome tocarei nos enfermos sendo curados, no meu nome vocês vão profetizar, falar em variedade de língua. E fala que ele tomou posse do Espírito de Deus. Só o lenço, os aventais de Paulo, o milagre acontecia no nome de Jesus. Porque o homem, ele vivia na terra para fazer a vontade de Jesus. Isso é um obreiro. Isso é uma pessoa que o Senhor vai estar salvando, libertando, convertendo, invertindo sabedoria, capacitando para fazer a obra dele na terra com alegria, com prazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aqui mais na frente. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aleluia. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. A aflição do Evangelho. Aflição. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. A aflição nós passamos, mas Jesus, ele nos dá vitória. A aflição vem, mas passa, mas Jesus permanece para sempre conosco. Que ele prometeu para nós uma vida e vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aqui mais na frente. Glória a Deus. O 9, que nós salvou e chamou com uma santa vocação. Então ele fala assim: Jesus nos salvou e nós chamou, Timóteo, para uma santa vocação. O que é vocação? Vocação é uma missão para nós realizar para Jesus. Jesus chama para uma missão. Ele nos salva, Ele nos chama para uma missão. Ele nos capacita, Ele nos dá o dom espiritual, Ele nos dá a unção para nós fazer a obra. Para uma missão. Uns são chamados para pastorear, uns são chamados para obreiro, diácono, evangelista, presbítero, missionário. Cada um tem um chamado específico que Deus chamou e capacitou para fazer a obra, para estar envolvido no corpo de Cristo, na igreja, para dar fruto, para estar trabalhando na seara do Senhor. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Aí Paulo fala para Timóteo: não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Paulo está falando assim para Timóteo: não na nossa vontade, mas na vontade de Jesus Cristo. Ele nos chama, Ele nos dá uma vocação, uma missão para realizar para Ele, mas é na vontade dele, no propósito dele, é no sonho dele. Não é no nosso sonho, é no sonho de Deus, no propósito de Deus. Ele falou para o jovem Timóteo, para ele obedecer o que o Senhor tinha para ele. Era um chamado pastoral. E ele estava recebendo, sabe o que? Um discipulado também do apóstolo, do homem de Deus, que estava ensinando ele, investindo nele, porque Deus faz isso. Ele coloca a pessoa para ensinar o outro, porque quer usar também aquele outro lá na frente, na missão, no propósito que ele tem. E graça
que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. O 10. E que é manifesto agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz. Então ele falou, Jesus aboliu a morte, Jesus trouxe a luz é Jesus, que tem Jesus, ele é como luz do mundo, que tem Jesus tem a salvação, porque Jesus é o Salvador, é o caminho, a verdade e a vida. Que tem Jesus tem, aleluia, uma casa no céu, porque ele nos prometeu na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Então aqui fala que o Senhor Jesus, ele trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Então Paulo diz assim, olha, foi ele que me escolheu, e ele também te escolheu, assim como me escolheu para ser, aleluia, pregador. Olha, ele era pregador, ele pregava a palavra, falava de Jesus, Jesus salva, a cura, liberta. Ele era pregador, apóstolo Paulo. Também ele fala assim, aleluia, que também ele era e faz a obra, aleluia, como apóstolo e doutor do gentio. Doutor, é o mestre, pregador, ensinava também. Tinha dons tanto de pregar como de ensinar, de pregar a palavra para o gentio. Ele era ganhador de alma, e chegar para ir até as pessoas que estavam perdidas para falar de Jesus, que Jesus era o caminho da felicidade, da paz e da eternidade. 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me vergonho, porque eu sei em que tenho crido. Então ele falou assim, olha, eu até padeço um pouco na obra, mas eu não me vergonho, porque eu sei e que eu tenho crido. Ele falou para Timóteo, disse, olha, Timóteo, eu já padeci um pouco fazendo a obra do Senhor, a missão, mas eu tenho crido naquele que tem me ajudado na obra. Porque eu sei em que eu tenho crido. Então o apóstolo Paulo é um homem de experiência. Ele faz a missão. Alguma pessoa recebeu a palavra quando ele falava. Algumas pessoas odiavam ele. Alguma pessoa bateu nele. Na missão ele foi preso. Na missão ele passou por muitas situações difíceis. Mas ele tinha ajuda de Jesus. Porque falou, eu sei em que eu tenho crido. Quando queriam matar ele, Jesus dava livramento. O Senhor dizia, sai daqui, apareceu a pessoa para ajudar ele. E fala que ele fez a obra. Só partiu quando foi o momento dele partir mesmo. Que ele pregou muito, viajou. E passou também por um momento difícil de tempestade, pulou na água. E sobreviveu porque ele orava a Deus. E Deus falava, não, todos que estão aqui contigo vai estar bem, ninguém vai morrer não. Manda comer, manda beber água, porque o barco vai afundar, mas vocês vão nadar e vão chegar com vida numa ilha. Então Deus ajudava ele na obra. Jesus Cristo, o cabeça da igreja, está com ele, ajudando ele. Porque o próprio Jesus falou para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem és tu? Sou eu, Jesus, aquele que tu persegue. Duro é reconciliar contra os meus agridiones.